Você viu nas manchetes dos jornais que os trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviço à Samarco devem ser demitidos a partir de hoje. O Sindicato das Empresas prevê cerca de 450 demissões. O Sindicato dos Trabalhadores fala em mais demissões, 800 demissões. A gente conversa agora com o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, Max Célio de Carvalho. Ele está aqui no estúdio do Bom Dia. Bom dia, Max. Bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia. Max, quem são esses trabalhadores que devem já perder o emprego a partir de hoje porque não vão mais prestar serviço à Samarco? São trabalhadores das empresas terceirizadas que prestam serviço dentro do complexo industrial da Samarco, especificamente na área de manutenção. E aí, que setores que são esses? É mecânico, eletricista? São os mecânico, eletricista, caldeireiro, pintores, jatistas, montadores. Por que as empresas falam em 450 demissões e o sindicato fala em 800? A empresa está levando em conta apenas as demissões que vão ser feitas agora em março, que deve estar em torno de 450 demissões, 500 demissões. Mas dentro do mês de fevereiro já foram feitas demissões. Há alguma alternativa a essas demissões? O sindicato fez alguma proposta à empresa? Nós tentamos primeiro uma audiência no Ministério Público para tentar... dialogando com a Samarco e com o Sindifé, que é o sindicato patronal que representa as empresas, uma negociação no mesmo perfil que foi feito para os trabalhadores e trabalhadoras da Samarco. Mas nem a Samarco e nem o Sindifé confirmaram presença na audiência, o que não foi possível a gente dialogar. E posteriormente a isso a gente fez reuniões também com algumas empresas e diretamente com a Samarco, e não houve acordo. Bom, é bom lembrar que a Samarco informou aqui para a gente que está fazendo todos os esforços para manter os empregos e está cumprindo os acordos que foram firmados. Um desse acordo, um termo de ajuste de conduta, era a manutenção dos empregos dos terceirizados, manutenção dos contratos, até hoje, até dia 1º de março. A empresa, de fato, está cumprindo isso? Está cumprindo. O que houve foi que, para os empregados diretos da Samarco, houve uma negociação que estendeu essa vigência, colocou aqueles trabalhadores em uma condição diferenciada do que estava nesse TAC com o Ministério Público. O que nós tentamos era estender essas mesmas condições para os trabalhadores de terceiros, né? E a gente vê assim, a gente está vivendo realmente o resultado num processo de terceirização. O trabalhador de terceira, ele fica praticamente meio que invisível dentro do processo produtivo. A gente está acompanhando isso no posicionamento tanto da Samarco quanto do Sindifé. A nossa avaliação, quando a gente olha para os trabalhadores, nós não vemos diferença entre o trabalhador de primários, diretos, e os trabalhadores terceirizados. Mas a gente sabe que o tratamento é diferenciado e está sendo aplicado agora. Para a gente ter uma ideia, qual a quantidade de trabalhador terceirizado atuando na Samarco? O que a empresa coloca é que tem 1.300 trabalhadores direto e quase esse montante também de trabalhadores terceirizados. Aí coloca trabalhador do setor metal mecânico, construção civil, limpeza, pessoal do segurança e da alimentação. Max, pelas informações que você tem, essas empresas que prestavam serviço para a Samarco, algumas podem até fechar? As que provavelmente tinham um contrato apenas com a Samarco, elas correm esse risco sim. Mas uma grande maioria, elas atuam no Espírito Santo como um todo, e alguns até com um contrato fora do Estado. E por causa desse problema da Samarco, o senhor prevê mais demissões? Acredito que sim. Se a empresa não voltar às operações, esse fator econômico de que reflete nas demissões, ela é real. A empresa suspendeu as atividades, né, logo após o acidente lá em Mariana. Para a gente falar um pouco mais do setor, o setor metal mecânica sempre foi um setor considerado promissor aqui no Espírito Santo, tanto para a geração de novas empresas como de empregos. Agora a gente vê as grandes indústrias aqui do estado passando por momentos difíceis, assim, reduzindo as exportações, anunciando até prejuízo. Como é que está o setor hoje? Primeiro, o setor metal mecânico ele foi atingido por essa queda nos preços das commodities, tanto o petróleo quanto o minério. Antes do acidente, o setor de mineração já vinha em queda por causa do setor do minério. E a gente vinha com um processo de expansão das empresas, né? A Vale fez a 8ª usina, a Samarco fez 4 usinas,
que a gente sabia que ia terminar essas obras agora. Então ia haver uma desmobilização realmente da mão de obra, que aí foi potencializada com essa questão do preço do minério. O que a gente avalia é que não houve um projeto de migração, de mobilização dessa mão de obra. Nós temos um Estado que poderia estar investindo em turismo, estar investindo em outros setores, que poderia estar absorvendo essas mãos de obras. Então acho que a questão de projeto, e aí entra tanto o governo federal quanto o estadual, principalmente o governo estadual, não apresentou um projeto para a gente estar fazendo essa mobilização da mão de obra. Então, isso potencializa realmente. Quando a gente fala em sustentabilidade, a minha avaliação é que eles não fizeram essa preocupação para esse momento agora. Quer dizer, então esse setor que era promissor, devido a esse problema aí da lama lá na Samarco e também a crise que atinge aí as grandes indústrias, não tem mais esse adjetivo de promissor. É preocupante a situação de quem mecânicos, eletricistas, pessoal dessa área, metalúrgicos. Cabe frisar assim que o setor metal mecânico, ele expandiu. A gente está falando especificamente do setor de mineração, que realmente está sofrendo com isso. Mas veio outras empresas, veio a VEG, veio a Itatiaia, que aumentou. Então, o norte do estado teve um projeto de expansão do quadro fabril e lá tem uma condição diferenciada. Então, quando a gente olha para o estado como um todo, para o setor como um todo, o setor especificamente de mineração realmente está sofrendo. E um setor que tinha um alto índice de terceirização. Como a gente citou aqui, a Samarco está com as atividades paralisadas desde o acidente lá em Mariana. Se as atividades voltassem hoje, essas demissões seriam revertidas? O que a Samarco colocou, que na questão dos terceirizados, ainda não, porque a empresa vai voltar apenas com 50%, se voltar, só com 50% da produção. Então, ela tem um quadro de funcionários próprios que estariam executando essas tarefas que hoje estariam sendo executadas pelos terceirizados. Então, esse problema na terceirizada, ele tende a ficar um pouco mais para frente. Mas, de qualquer maneira, as operações elas têm que voltar. Eu gostaria de frisar que o fato da gente estar discutindo a respeito da volta da operação não nos retira do debate das consequências do acidente. Acho que a sociedade tem algum grupo da sociedade que ainda não conseguiu visualizar o tamanho do acidente, o número de pessoas que foram envolvidas por esse acidente. Mas a gente acha que pode se investigar, procurar os responsáveis, quais foram as causas do acidente, responsabilizar realmente aquelas pessoas que têm responsabilizadas, minimizando as questões das demissões com a volta da operação da empresa. Max de Carvalho é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do Espírito... Diretor de formação do Sindicato dos Metalúrgicos. Perdão, diretor de formação do Sindicato dos Metalúrgicos, explicando aqui pra gente como é que fica a situação dos trabalhadores, principalmente dos terceirizados, com essa situação toda que envolve a Samarco aqui no Espírito Santo, no município de Anchieta. Muito obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Obrigado, agradeço. Obrigada, viu? Um bom dia. Bom.